Felipe Luiz dá nonamente do Vasco e bota garoto pra jogo. Escalação do Flamengo de um textor alfineta o Mengão. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, clica aí. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixou o like. De verdade. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e, por enquanto, a venda de ingressos para o jogo de hoje, o clássico Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, válido pelo jogo de ida do Campeonato Carioca, quase que eu falo da Taça Guanabara, é uma venda que fracassa, é uma venda decepcionante, está estagnada ali nos 10 a 15 mil bilhetes vendidos, tá? A informação é do Wellington Campos, da Rádio Tupi, e é compreensível que o torcedor evite ir num clássico Flamengo e Vasco no estádio Newton Santos, porque a gente sabe de todas as complicações que se tem para ir em clássico nesse tipo de estádio, né? Parabéns ao Pedrinho, né, presidente do Vasco, que se encarregou, né, se incumbiu de deixar o jogo aí pro Newton Santos, né? Maracanã, aí treinou lá no Newton Santos ontem, no gramado sintético. Vamos ver hoje. Vamos ver se vai ter resultado prático dentro do campo, né? O que eu, sinceramente, acredito que não. Mas beleza, financeiramente, economicamente, vai ficar com prejuízo o Vasco. Bom, o mando é deles mesmo, enfim, problema é deles. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo tem a vantagem do empate, tá, pessoal? O Flamengo possui a vantagem do empate no agregado geral, tá? Foi 0x0, 0x0, vitória Flamengo. 1x0 Vasco hoje, 1x0 Vasco, 1x0 Flamengo no outro jogo. Flamengo avança também. Então o Vasco precisa, no placar agregado, fazer mais gols que o Flamengo para avançar. Não tem disputa por pênaltis. Quem ficará encarregado pela arbitragem hoje é Bruno Arleu de Araújo. Ele apita a partida de hoje entre Flamengo e Vasco. É um dos árbitros aí da FERJ, daqui, um dos menos piores, vamos dizer assim, tá? Pra gente não ferir aqui moral de ninguém. Enfim, escalação do Flamengo. Wesley e De La Cruz voltam contra o Vasco. Ayrton Lucas também pode ser novidade para o jogo de ida da semifinal. O Flamengo encerrou ontem, na última sexta-feira, a preparação para enfrentar o Vasco hoje no jogo de ida pela semifinal do Campeonato Carioca. O clássico está marcado para as 15h06 da tarde no estádio Newton Santos. Em meio a muitos desfalques, o técnico Felipe Luiz tem 2 retornos para essa partida. O Wesley, lateral direito, ficou de fora da última partida diante da equipe do Maricá, e o De La Cruz, que ficou de fora diante da partida contra o Maricá por conta de um corte sofrido no pé em casa, um acidente que ele sofreu em casa, que o impedia de calçar as chuteiras. O Wesley foi poupado na goleada e retorna ao time titular. Quem também deve começar jogando é o uruguaio, já que o pé tá ok. Já Ayrton Lucas, que está fora desde o dia 8 de fevereiro, disputa a posição com o Varela. Por causa do gramado sintético, Felipe Luiz pode preferir não correr riscos com o lateral esquerdo e continuar usando o lateral improvisado. Vai lembrar que ele está jogando bem ali improvisado pelo lado esquerdo. O Ayrton Lucas não teve um problema muscular, teve um problema ali no joelho, um trauma no joelho. Entretanto, por ter ficado parado, né? Tava treinando, voltou a treinar essa semana, aquela coisa toda, mas por ter ficado parado, sem ritmo de jogo, Felipe Luiz quer evitar um desgaste intenso desses atletas que estavam parados para que não gere ali uma lesão muscular. Enfim, assim foi aconselhado pelo departamento médico do Flamengo, que tem as suas ressalvas com o gramado sintético do estádio Newton Santos. Mas não é nenhum empecilho para o Flamengo vencer o jogo, até porque o Flamengo já venceu nesse gramado sintético contra o próprio Botafogo em 2023, já venceu em gramado sintético lá no Palmeiras, na Arena da Baixada, mas esse gramado do Botafogo, de todos eles, parece que é o mais rápido de todos. A bola vai... O próprio Botafogo perdeu no meio da semana também
para o Racing por 2-0 na última quinta-feira, né? Antes de ontem. Entre os desfalques, Danilo fez trabalho de controle de carga após um incômodo muscular e será preservado no clássico. Não se trata de uma lesão propriamente dita. Recuperados, Alexandre e Juninho treinaram com o grupo na última sexta, mas ainda não vão para o jogo, justamente por conta do gramado sintético e esse período parado. O Flamengo preservará a dupla por conta do sintético. Já Cebolinha e Michael continuam no departamento médico e também são baixas para o jogo da volta. Então não existe a expectativa dentro do Flamengo para que o Michael e o Cebolinha retornem para o segundo jogo. Quem sabe apenas para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, que acontece na semana seguinte do segundo jogo. O provável time do Flamengo é o seguinte: o goleiro Agustín Rossi está na meta do Flamengo, na lateral direita Wesley, a zaga deve ser formada por Léo Pereira e Léo Ortiz. Na lateral esquerda, muito provavelmente deveremos permanecer com o Varela, improvisado do lado esquerdo. Ayrton Lucas até deve ir para o jogo, mas deve ficar à disposição no banco de reservas. Eric Pulgar no meio, juntamente com Nico de la Cruz, que não estava lesionado, tinha ali um corte no pé, não conseguia calçar a chuteira, então não é uma questão ali muscular, enfim, foi um corte que ele sofreu no acidente. Não deixa de ser uma lesão ali, um corte, mas enfim, uma situação bem controlada. De Arrascaeta, que fez 90 minutos diante da equipe do Maricá pela primeira vez na temporada. Vamos ver se o técnico Felipe Luiz vai manter essa minutagem ou substituir o atleta no segundo tempo. Existe até, bem verdade, uma possibilidade do Luiz Araújo começar no lugar do De Arrascaeta, justamente por conta dessa minutagem de 90 minutos que ele jogou na última partida. A primeira partida que ele jogou 90 minutos na temporada foi contra o Maricá. Gerson, Gonçalo Plata e Bruno Henrique devem fechar a escalação do Flamengo. Então só um repeteco: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Eric Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. A cerca de 1 hora para a partida, às 4h45 da tarde, teremos a confirmação da escalação do time do Flamengo para esse confronto que acontece hoje no estádio Newton Santos. De la Cruz tem cumprido um cronograma especial que contém alguns dias de trabalhos internos na academia do CT Ninho do Urubu. Ele só jogou 3 dos outros jogos do time principal na temporada e foi substituído em todos. Não jogou 90 minutos ainda. Caso ele seja preservado pelo gramado, Everton Araújo surge como opção. Ainda não é certo também o De Arrascaeta como titular. Como eu comentei, o meia vinha sendo submetido a um controle de carga por conta de um procedimento cirúrgico, uma artroscopia no joelho direito no fim do ano passado. O uruguaio, no entanto, treinou na sexta-feira e deve ir à partida. Pedrão, o De la Cruz só jogou 3 dos últimos 8 jogos e foi substituído em todos. Por que esse milindre? Por que esse cuidado todo com o De la Cruz? Bota esse cara para jogar, Pedrão, justamente que é um jogador que necessita de atenção, porque se queimar a etapa agora, se botar no pega pra capar agora, não tem De la Cruz para Libertadores, não tem De la Cruz para Campeonato Brasileiro, não tem ali no meio da Libertadores, no meio do Brasileiro. Vai acontecer o que aconteceu no ano passado. Esses atletas, especialmente esses, os dois uruguaios, o De Arrascaeta e De la Cruz, precisam chegar no seu ápice físico quando a temporada tiver no pega pra capar. E não agora no Campeonato Carioca, como chegaram com o Tite, o campeão invicto do Campeonato Carioca, né, que tomou apenas 1, 2 gols, sei lá quantos gols, que não sei o quê, e mamamá, e que depois ninguém lembra mais. Por quê? Porque o que conta mesmo é o Brasileiro, é a Libertadores. Esse ano tem o Super Mundial, que é muito difícil que se conquiste, né, para não dizer impossível, e a Copa do Brasil por último. Então, para não gastar essa barrinha de energia, tá segurando essa galera toda. O Vasco divulgou a lista dos seus relacionados e conta com alguns desfalques, beleza? Léo Jardim, Daniel Fusato, Pablo, mas não é o do Flamengo, infelizmente, Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Lucas Piton, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Hugo Moura, ex-Flamengo, Esforza, Jair, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Coutinho, Paê, Zucarello, Nuno Moreira, Lloyd Augusto,
Benjamin Garré, Ryan, Pablo Verratti e Alex Teixeira. Como vocês puderam reparar, a equipe do Vasco não conta com Paulinho Paula, que é um dos destaques da equipe Cruz Maltina, e também o volante Tietê, meus amigos. Isso porque o primeiro está suspenso devido ao cúmulo de cartões amarelos na primeira fase do Campeonato Carioca. Já Tietê sofre de um problema no ligamento colateral medial do joelho. Com isso, o técnico Fábio Carille terá essas dificuldades, né, para montagem do meio de campo. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Lucas Zucarello, Ryan e Verratti. Mais uma vez, o Flamengo precisa tomar cuidado com a bola alçada dentro da área. Vale lembrar que na última partida, o Pablo Verratti botou uma bola de cabeça no travessão do Flamengo ali no início do segundo tempo, quando o Vasco esboçou uma reação, mas depois o Flamengo recuperou as rédeas da partida e comandou a vitória com muita tranquilidade no estádio do Maracanã. Hoje, empresário, Márcio Araújo não esquece gol de título no Flamengo e Vasco no final do Campeonato Carioca de 2014. E ele fala: o impedimento que depois falaram que era muito difícil de ver ali no jogo, tanto que nem contestaram. Lógico que a gente nunca quer ganhar algo de forma indevida, mas naquela época não tinha VAR e muitos outros lances seriam interrompidos se tivesse. Não seria só o meu. A história do campeonato seria mudada, seria outra. Não foi má fé da arbitragem, tanto que nenhum jogador do Vasco contestou no jogo. Contestaram só após ver as imagens. E até hoje existe um debate acerca desse gol do Márcio Araújo, porque muita gente diz que quem faz o gol é o Nixon e não o Márcio Araújo. E o Nixon não estava impedido. Tudo bem que pelo Márcio Araújo ir na bola, de acordo com a interpretação do árbitro, né, ele poderia ali dar o impedimento, o bandeira dá o impedimento e o árbitro interpretar da sua maneira ali na hora. Afinal de contas, não tinha o recurso da arbitragem de vídeo. O VAR ele só vem para o Campeonato Brasileiro no ano de 2019, né? Ele começa no Campeonato Brasileiro em 2019, 5 anos depois daquela situação, beleza? E aí, meus amigos, minhas amigas, o negócio é o seguinte: Filipe Luiz relaciona lateral direito Wanderson para o jogo do time profissional pela primeira vez. O técnico Filipe Luiz relacionou o lateral direito Wanderson para o jogo de ida da semifinal do Carioca entre Vasco e Flamengo. O Filipe Luiz gosta e vê potencial no lateral direito e decidiu dar essa oportunidade, segundo o Flabase, em conjunto com o Flazoeiro. As pessoas das categorias de base do Flamengo costumam comentar que Wanderson é o mais promissor lateral direito das categorias de base desde que surgiu o Wesley, né? Recentemente o Wesley surgiu, evoluiu, foi, né, bateram nele, eu mesmo, né, assim, na questão das palavras, de cobranças, o que é normal do Flamengo, e ele deu a volta por cima e vem jogando demais. O Wanderson é tido como um talento a ser lapidado nas categorias de base do Flamengo. Vamos torcer para que dê tudo certo com esse garoto, que suba devagarzinho e que não seja exposto como Wesley foi, por exemplo, porque não tinha outro para assumir ali a posição na lateral direita. Vai lembrar que na temporada passada o Flamengo chegou a negociar com Garena, né? Garena, acho que é assim, Matias Garenha, uma coisa nesse sentido, me falha a memória, do lateral direito da equipe do Racing, tá? Do lateral direito da equipe do Racing, tá? Que até deu entrevista aí recentemente ao GE, né? Dizendo que teve de fato a oferta do Flamengo, que elogiou até o Flamengo, dizendo que o Flamengo é um grande clube, aquela coisa toda, né? Que não sabia por que não evoluiu, né? Tá aí, ó, Martirena, rapaz, Martirena, Garena, tá? Garena é lá do negócio do Free Fire lá, né, rapaz? Martirena, né? O tal do Martirena, é muito nome, muita coisa pra cabeça. Então vamos torcer para que o Wanderson vá devagarzinho, vá se acostumando, e o próprio Filipe Luiz, ele tenta, de certa forma, tem a questão física do gramado sintético, mas ó, Vasco, tô tirando o jogador aqui, hein? Vocês quiseram mandar o jogo aqui, ó, responsabilidade de vocês aí, hein? Então joga também. E o Vasco vai ter que sair para jogo.
tá com seu mando, treinou no gramado sintético e precisa da vitória, porque o segundo jogo no Maracanã realmente vai ser bem difícil. Eles mesmos sabem disso, né? Eles mesmos sabem disso. Não à toa levaram a partida pro Nilton Santos, beleza? Pré-convocados da seleção. Pois é, técnico divulga a relação de atletas. O Dorival Júnior divulgou a relação de atletas pré-selecionados para enfrentar a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25 de março, partidas válidas pelas eliminatórias. Pois é, meus amigos e minhas amigas. E aí, nós teremos simplesmente 6 atletas do Flamengo nessa pré-lista. Nós temos aí o Danilo, que está atuando como zagueiro no Flamengo, o Léo Ortiz, que está atuando como zagueiro no Flamengo, o Wesley e Alexandro, tá? As pessoas não estavam comentando sobre o Alexandro. Nós teremos aí também o Gerson, né? O pessoal comentava sobre o Gerson, mas não muito, né? Assim, fechando a lista com o Bruno Henrique. Então, são 6 jogadores que estão na alça de mira de Dorival Júnior para levar, é lógico, é uma lista de 52 nomes. No final das contas, ele vai levar 23 e acho, meus amigos, que o Wesley, Danilo, o Gerson e o Léo Ortiz, esses aí eu acho que é certo de ir para a seleção brasileira. O Neymar também está na lista. Não é do Flamengo, mas acho que é relevante comentar que o Neymar também está nessa lista, beleza? Melou de vez. A operação envolvendo o Thiago Maia não será finalizada, não foi finalizada na janela de transferências desse início de ano no Brasil. O último dia da janela já foi. Ou seja, pela segunda vez no ano, a ida do volante Thiago Maia para o Santos, do Inter para o Santos, não acontece. O Peixe ia assumir o valor que o Internacional tinha a pagar ao Flamengo e ainda dar um valor a mais ao Colorado. Mas o Santos não conseguiu as garantias financeiras pedidas pelo Flamengo para que o negócio fosse feito. O Santos ainda ofereceu 1,5 milhão de euros ao Flamengo à vista e o restante no mesmo fluxo de pagamento do Inter. Mas o Flamengo insistiu em pedir a garantia da Globo, pagamento de direito de transmissão. Mas o Peixe não conseguiu, né? Não conseguiu essa liberação da Globo a tempo. Certamente eles devem ter adiantado, não sei, né? Tô falando de orelhada aqui, outros direitos de transmissão e aí a Globo não... Olha, já adiantei, não vou adiantar mais aqui, tá? É a melhor garantia possível, tá? Agora, não tem que aceitar mesmo. Aí eu estou assim, então agora o Flamengo vai receber lá sabe quanto. Pois é, mas aí, cara, se não receber de um para não receber do outro, porque o Santos também deve, tá devendo o Cuiabá aí também, né? Esqueci o nome do rapaz, mas tá devendo o Cuiabá também, tá aí o Cuiabá na CNRD, né, que é o órgão que regula as dívidas aí, que fiscaliza as dívidas do clube brasileiro. Tá aí, a dívida correndo e não paga também. Então, pra que vai se desgastar fazendo esse negócio? Não é mesmo? Com troféus na mesa, John Textor rebate provocações e cita a imprensa e torcedores do Flamengo. Ele ama o Flamengo, né? Mas eu vou explicar por quê. Ele fala: por que eu pedi para esses troféus entrarem? Esta é uma mensagem para nossos torcedores. Divirtam-se quanto quiserem na mídia paulista com o pessoal do UOL, o pessoal que acompanha grandes campeões do Brasil. Nós somos os atuais campeões do Brasil e da América do Sul. Nós vemos esse momento como pré-temporada. Eu prefiro o Brasileirão do que a Recopa. Eu prefiro a Libertadores, eu prefiro o Brasileirão do que a Supercopa. Eu prefiro a Libertadores do que a Recopa. Desfrutem. Vocês são campeões, vocês não têm nada do que se envergonhar. Diga aos seus amigos que torcem para o Flamengo que você está no topo da montanha. Você não pode ser derrubado no topo da montanha na pré-temporada. Você não pode aparecer quando estamos em transição. Nos vencer por um jogo e fala merda sobre nós. Nós somos os campeões. Venham nos pegar. Nossa, John Textor. Ele cita o Flamengo porque ele não vai citar o time pequeno. Ele sabe que falar do Flamengo gera esse tipo de coisa. Então ele é apaixonado, ele está sempre citando o Flamengo. Sabe se ele cita o 15 de Piracicaba?
Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.